Boa tarde. Deixa eu me organizar aqui. Colocar o cronômetro também para não perder o tempo. Minha cabeça não é tão boa quanto a do irmão Eurico, então eu trouxe a minha cola. Apesar de que eu não tenho trabalhado nem a metade do tempo dele na obra do Senhor, eu ponho a culpa nos remédios, muito remédio. Muito bem, eu queria começar com esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim, 1 Tessalonicenses 1 e 5. O nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O nosso evangelho, as boas novas, não foi até vós somente em palavra, palavra humana, mas também em poder e no Espírito Santo e com muita certeza, com plena convicção daquilo que Deus fazia por nós e entre nós. Eu vou me apresentar para aqueles que não conhecem. Para onde que eu aponto aqui para mudar? Não está indo, não. Pode mudar para mim, então, irmão. Pode, ele vai mudando para mim. Obrigado. Bem, essa é a minha família. A Bárbara, de 16 anos, está aqui. Graças a Deus estão todos hoje. Eles não têm podido me acompanhar nos compromissos, mas hoje estamos todos juntos. O João Pedro, 13 anos. A Laurinha. Funcionou? A Laurinha, que tem 3 anos, vai fazer 4 ainda esse ano. Eu não sei a data certinha, mas eu sei que ainda esse ano ela faz 4. E dou graças a Deus pelos meus filhos. Tem cooperado muito conosco ali também na obra do Senhor. Os irmãos vão entender por quê. Nós temos tido um trabalho na nossa casa já há algum tempo, mas depois eu vou falar mais sobre isso. A minha esposa, Rosane, que eu não sou muito de falar sobre família, sobre o que eu sinto pelos meus filhos, pela minha esposa em público, mas com essa mulher eu aprendi a servir a Deus e confiar em Deus, depender unicamente de Deus, sem esperar dos homens. E quando eu falo assim, eu falo sem esperar dos irmãos. Depender de Deus. Confiar em Deus. Com a minha esposa eu aprendi que nós podemos tudo. Nós podemos passar necessidades, ter privações, escassez, como também podemos ter fartura e em todo momento dar glória a Deus. Por isso que no meu ministério eu sempre falo que lá em casa o fundamento é Cristo. E não duvide disso, o fundamento é Cristo. Desde a minha conversão. Mas as paredes, o encanamento, a eletricidade, a janela, a porta, o telhado é ela. Se eu for um bibelozinho numa estante, é só. Ela é o restante de todo o lar, de todo o ministério, de todo o trabalho que tem sido feito. E eu louvo a Deus por ela. Nós temos vivido esses últimos anos um momento de paz um com o outro, de harmonia, apesar das lutas, que são muitas, muitas mesmo. Mas eu sou muito feliz pela esposa que Deus me deu e pelos irmãos que Deus tem colocado do meu lado na obra do Senhor. Então, essa é a minha família. Estou voltando para o lado errado. Muito bem. Nós voltamos para Uberaba depois de um tempo. Eu saí de Uberaba em 98, fui morar em Pirassununga, morei em Pirassununga. Nós nos casamos em 2000, são 18 anos de casados.
Depois eu fui morar em Casa Branca, moramos 3 anos e meio em Casa Branca, servindo ao Senhor esse tempo todo. Desde o nosso namoro e noivado, nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Essa foto de 2011 foi no dia da nossa recomendação. Eu e a Rosane, a minha esposa, fomos recomendados à obra do Senhor, obra que nós já realizávamos há muito tempo. Às vezes alguém me pergunta, quando que você sentiu chamado à obra do Senhor? Eu falo, eu desde criança, vendo o meu avô, vendo o tio Jaime, vendo meu tio Ronaldo, convivendo com esses irmãos. Eu quis, em alguns momentos, ser outras coisas, mas eu sempre tinha isso em mente, servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, passar pelo tribunal de Cristo e sair do lado de lá com alguma coisa nas mãos, como nosso irmão já tem falado, para apresentar ao Senhor. E, irmãos, eu tenho sido o mesmo desde a minha conversão. E assim, em 2009, nós voltamos para Uberaba com o desejo de cooperar no acampamento, que sempre foi um lugar muito especial para nós, o acampamento Verdes Pastos, onde eu me converti, onde o meu chamado foi confirmado, onde a palavra de Deus falou comigo muitas vezes. Me converti em 86, nosso irmão Davi Jané estava ali trazendo a mensagem do Senhor. Esse ano tive o privilégio de repartir com ele o púlpito lá na conferência em Aimorés, no encontro de obreiros ali. Fiquei muito feliz. E assim voltamos para Uberaba com esse desejo de continuar cooperando no acampamento, cooperar de uma maneira mais, estando ali em Uberaba, cooperar com as igrejas e também, desde a nossa mudança, já era nossa vontade plantar mais uma igreja local na cidade de Uberaba, sabendo que um planta, o outro rega, mas é só Deus que pode dar o crescimento. E assim, em 2011, fomos então recomendados à obra do Senhor, já servindo, já trabalhando segundo a vontade do Senhor. Em 2013, nós começamos algumas reuniões evangelísticas juntamente com os irmãos da igreja ali da Rua da Constituição. Quando eu cheguei em 2009, já havia um trabalho evangelístico no Alfredo Freire desde 2005, através da família do nosso irmão Júlio César, e outros irmãos cooperavam ali, o Pablo, irmão Josué, irmão Arthur Cipriano, nesses estudos nos lares. Então, quando nós chegamos em 2009, nós nos envolvemos com esse trabalho ali no Alfredo Freire, que é um bairro vizinho do bairro onde eu moro, o bairro Beija-Flor. E quando surgiu a possibilidade de comprarmos uma casa, então, em Uberaba, nós não buscamos em outro lugar. Nós oramos e nós buscamos um lugar naquele bairro, porque nós entendíamos ser a vontade do Senhor, plantar naquele bairro, Beija-Flor, naquele lado da cidade, mais uma igreja local. E assim, em 2013, nós começamos reuniões evangelísticas, continuamos os estudos, trabalhamos 3 anos e meio nas creches. Teve uma época que eram 3 creches, 400 e poucas crianças ouvindo o evangelho, e infelizmente isso não teve prosseguimento. Mas as reuniões continuaram, o evangelismo continuou. A partir de janeiro deste ano, nós começamos a reunir como igreja local. Ficamos todo esse tempo, de 2013 até 2018, juntamente com os irmãos, tendo a cooperação dos irmãos, em comunhão com a igreja ali na Rua da Constituição. E a partir de janeiro deste ano, estamos reunindo como igreja. Temos ali os dons, temos ali uma liderança. Nos reunimos na minha casa, na nossa casa, e eu sou muito feliz por ter uma igreja local reunindo na minha casa. E eu posso falar, irmãos, orem pela igreja que se reúne na minha casa. Eu sei que tem outros irmãos que têm esse privilégio, eu digo, é um privilégio. Há muito trabalho para você ter uma igreja reunindo-se na sua casa, abrir as portas para pessoas desconhecidas, convidar vizinhos, convidar pessoas e abrir as portas da sua casa. Mas eu falo, é um privilégio. Tanto eu como minha esposa sempre não tivemos nenhum problema quanto a isso. E somos muito felizes em poder receber
esta igreja local ali, enquanto o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que nós vamos permanecer ali mais 10 anos, nós vamos ficar ali mais 10 anos. Se o Senhor tem um lugar para nós, quer que nós possamos construir uma casa de oração ali, nós vamos construir. Mas tudo dentro da vontade do Senhor. Nós não estamos ansiosos nem preocupados. Confiamos e dependemos unicamente do Senhor. Assim, o nosso evangelho, como diz em 1 Tessalonicenses, não chegou somente em palavra humana, mas sobretudo em poder. E poder aqui é poder de Deus. É nesse poder que nós confiamos para continuar pregando o evangelho. Não na nossa capacidade, não naquilo que podemos fazer, mas é no poder de Deus e na ação transformadora do Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que nos levou até aquele lugar, foi o Espírito de Deus que nos guiou até onde nós estamos, e é o Espírito de Deus que nos tem ensinado a fazer a vontade do Senhor naquele lugar. Por isso nós estamos ali. E é por isso, meus irmãos, que vocês vão ouvir ainda falar da igreja do Beija-Flor por muitos e muitos tempos, até que Cristo volte. Porque aquele que começou boa obra, ele vai completá-la. Apesar dos problemas, apesar dos empecilhos, das dificuldades, das oposições. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque não é a minha força, nem a minha capacidade, mas é o poder de Deus. E é segundo o Espírito Santo de Deus. E Paulo ainda diz aqui aos Tessalonicenses, em plena convicção. Em plena convicção. Nós não temos dúvidas nenhuma de que nós estamos fazendo a vontade de Deus no lugar que Deus quer que nós façamos. No poder de Deus, na instrução do Espírito Santo e em plena convicção de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. É desta maneira que a igreja no Beija-Flor, tão nova, surgiu. Um trabalho realizado segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos lembrar que a maneira de se estabelecer o evangelho, os irmãos têm falado disso aqui, de se estabelecer o evangelho num bairro, numa cidade, numa tribo, em algum lugar, é plantando uma igreja local. E talvez nós, irmãos, deveríamos ter mais responsabilidade nisso, em plantar mais igrejas, em começar novos trabalhos, abrir novas portas, pontos de pregação, pontos de evangelismo, levar a mensagem de lá, de porta em porta nos lares, mas estabelecendo igrejas locais, onde aqueles que ouvindo o evangelho e sendo salvos podem se reunir para se tornarem também discípulos de Jesus Cristo. E foi essa a nossa intenção, plantar ali uma igreja local, bíblica, viva, contextualizada, missionária. Nós não vamos ficar só ali, dali vai surgir outras e outras e outras, esse é o nosso desejo. Nós não vamos ficar ali no Beija-Flor apenas, nós vamos expandir, nós vamos crescer, segundo a vontade do Senhor. Eu não posso pensar diferente. E talvez eu tivesse motivos para pensar diferente. Talvez as dificuldades, a saúde, as oposições. Mas eu creio que a mensagem que foi pregada, ela tem sido anunciada em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Eu preciso passar mais alguns slides, né? Então, este é uma das reuniões ali. Nós somos hoje 23 irmãos na comunhão, mais ou menos. Uma igreja que está no início, não é? Nós temos, então, as reuniões aos domingos, às 9 horas a ceia do Senhor, 10 da manhã a escola dominical, às 19 horas a oração e às 19h30 a pregação do Evangelho. Nas quintas-feiras também estudo bíblico e oração, e também há o trabalho com as irmãs. Esse é um trabalho com as crianças, pelo menos no domingo, de manhã e à noite, as crianças, elas têm um tempo
para um ensino específico lá no fundo. E essa é uma turminha que estava lá um desses domingos para ouvir também a mensagem do Senhor. A Rosane e a irmã Maíra e outras irmãs têm se dedicado em levar a mensagem do Evangelho também a essas crianças. E interessante que adultos da rua, praticamente nós não temos visitas da rua onde nós moramos, ali na Geraldo Alves de Souza. Mas as crianças têm vindo e têm ouvido a palavra do Senhor. Quem sabe uma porta que pode se abrir também, não é? Aqui nós temos uma reunião das irmãs, depois do encerramento, depois que terminou, as irmãs aí reunidas. Elas têm se reunido uma quarta-feira, uma quarta sim, outra não, também para estudar a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. Irmãos, eu levo isso muito a sério. Pela graça de Deus é que nós somos o que somos. Se somos alguma coisa na obra de Deus, se temos feito alguma coisa, se alguma coisa tem sido construída, se pessoas têm sido abençoadas, se pessoas estão ouvindo a mensagem do Evangelho e estão chegando ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, é a graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei. E Paulo diz: muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E é isso que nós temos procurado fazer: trabalhar. Não eu, não a minha esposa, não a minha família, não os irmãos ali reunidos, mas a graça de Deus que está juntamente conosco. Orem por esse trabalho, por esta igreja local, pelas igrejas ali em Uberaba, pelo trabalho do acampamento Verdes Pastos, que infelizmente nós não temos cooperado tanto quanto gostaríamos nesses últimos anos, mas que o Senhor continue abençoando a obra do Senhor ali naquele lugar. Eu queria falar um pouquinho também, as pessoas sempre, os irmãos estão sempre perguntando, tem aqui ainda alguns minutinhos, eu fico muito feliz por esse cuidado, porque os irmãos têm interesse, e eu falo, aqueles que perguntam, eles certamente têm orado e intercedido diante de Deus pela minha saúde. Eu tenho uma doença chamada espondilite anquilosante, desde os meus 14 anos, nasci com ela, na verdade, é uma doença degenerativa, crônica, autoimune, não tem cura, mas tem tratamento, que ameniza, não é? Infelizmente, eu fui descobrir muito tarde e já tenho muitas limitações. Algumas pessoas olham para mim e falam, mas você não tem nada, né? E, de fato, ela não é uma doença aparente. Ela ataca quadril, coluna, as juntas e há dias miseráveis mesmo. Mas é a graça de Deus, não é? Não espero que os irmãos se sensibilizem, mas eu queria que os irmãos continuassem orando, lembrando, eu tenho conseguido fazer tratamento no Hospital Escola, tomo 12 injeções, remédios para dor, consegui entrar num projeto agora de fisioterapia, precisaria fazer exercícios, não dou conta, sozinho, graças a Deus consegui entrar nesse projeto de fisioterapia, e que Deus possa dar o ânimo, né? A questão não é a enfermidade e nem as dores, a questão é a constância, todo dia, você levanta muitas dores, você quer fazer algo, você sabe fazer, mas você não tem condições de fazer. Eu tenho cumprido os compromissos, graças a Deus, tenho viajado na minha moto, que muita gente espanta, mas você tem um problema sério e viaja de moto, para mim é melhor, mas dói. Mas graças a Deus não tem me impedido a cumprir os compromissos. Pois assim corro não como coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. E o meu tempo vai terminando. Nós não estamos ali por acaso, nós não caímos ali em Uberaba de paraquedas, as coisas que estão acontecendo não estão acontecendo de uma hora para outra. Nós não estamos correndo à toa.
Os irmãos da liderança da igreja ali do Beija-Flor sabem muito bem onde quer chegar e o que tem feito na presença do Senhor. E eu vou tomar as palavras do irmão Paulo Dias. Se você quer conhecer o trabalho lá no Beija-Flor, venha falar comigo. Passe uma semana conosco. Passe um fim de semana conosco. Não vá fazer uma ideia do trabalho por aquilo que você ouve por aí. É como o irmão Jabesmar falou, elogiar nós não podemos, mas criticar, falar mal, maldizer, isso o crente sabe fazer. Então, se você quer conhecer o trabalho, as portas estão abertas. Tudo que nós fazemos, não tem nada escondido, não tem nada encoberto. Não tem nada feito por baixo dos panos. Nós não estamos correndo em vão. Nós sabemos muito bem aonde nós queremos chegar. Nós sabemos muito bem contra quem nós estamos lutando. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o inimigo. Você é nosso convidado para estar conosco. Temos provado a graça de Deus. A graça de Deus é sempre mais abundante do que as nossas dificuldades, sempre mais do que as nossas fraquezas, e é sempre suficiente para cada um de nós. Eu quero terminar, porque meu tempo acabou, com o voto que Paulo fez, e eu também fiz na minha mocidade. Eu creio que eu anotei. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse voto eu fiz na minha mocidade, tenho cumprido, graças a Deus, até o dia de hoje. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Eu não fui chamado à obra de Deus por homens, por irmãos, por lideranças. Eu fui chamado à obra de Deus por Cristo Jesus. Isso ficou muito claro na minha mente e no meu coração. E eu vou me gastar e me deixar gastar por amor à obra e por amor aos irmãos. Eu não sei se você vai querer cooperar comigo, mas eu estou pronto a cooperar com você, com a igreja local onde você se reúne, na medida do possível. Que Deus nos abençoe. Amém.